Então, vamos falar sobre a avaliação do risco, né? Que risco é um fator importante nesse processo, nesse sistema. O risco, então, é a probabilidade de algum malefício qualquer, algum efeito adverso, né? E o grau, a magnitude deste efeito resultar de um perigo que haja no alimento. Em outras palavras, é a probabilidade do perigo ocorrer num processo de produção de refeição, no nosso caso, e afetar a inocuidade do alimento. E aí, para avaliar o risco, o que a gente deve levar em consideração? Então, veja, eu vou falar, para a gente entender bem, eu tenho que citar coisa que a gente vai ver mais adiante, né? Mas o sistema, ele demanda muito registro, né? Então, para eu avaliar o risco que a gente tem dentro da unidade de alimentação, dentro da produção de refeição, eu preciso ter registrado e sistematicamente olhar para as reclamações dos clientes. Então, isso é muito importante ter registro. Por quê? Porque senão o cliente reclama, você não registra, aí o outro vem e reclama a mesma coisa, você não lembra se aquilo que o outro reclamou fazia parte da mesma reclamação, do mesmo assunto. Então, a gente tem que ter registro e revisar esses registros constantemente para a gente identificar se tem algum problema relacionado de verdade com essas reclamações, né? Outra coisa, eu tenho que ter registro e avaliar sistematicamente todo lote de alimento ou carregamento de alimento que eu devolvi. Por que isso é importante? Porque se eu não tenho registro, eu não tenho como avaliar, porque uma reclamação, uma devolução, ela passa batido. Aí daqui um mês o mesmo fornecedor vem te trazer o alimento e você devolve de novo, mas como você não tem registro, você não tem aquela coisa sem erro de garantia, né? De dizer, olha, fulano mês passado trouxe um carregamento de frango que tinha excesso de água e eu devolvi. Então, de novo, ele está repetindo o mesmo problema. Então, quer dizer, um risco que eu estou correndo com esse fornecedor e é melhor eu tirar esse fornecedor da minha lista. Então, voltando na importância que tem eu ter registro de todas as devoluções que eu faço de lotes de alimento. Depois, outra coisa importante, eu ter registro e avaliar sistematicamente as análises laboratoriais que eu faço com o meu alimento como medida preventiva, aquela coisa de, para garantir a qualidade, eu tenho que sistematicamente olhar se a qualidade está realmente boa, né? Então, sistematicamente, eu devo fazer análise dos meus alimentos, independente de ter uma DTA ou não, e olhar para elas criticamente, para os resultados que eu obtenho. Outra coisa importante é olhar, né, e considerar sempre os programas de vigilância dos agentes de DTA, que é conhecer aquele estudo epidemiológico que eu passei para vocês, que o Ministério da Saúde faz com relação aos principais, né, as notificações que aconteceram e onde a gente sabe quais são os alimentos que estão mais envolvidos em DTA no Brasil, quais são os micro-organismos mais envolvidos, né, o agente etiológico mais envolvido, enfim, a gente olhar para isso tudo sempre. E tá sempre atento para a ocorrência de doenças em animais, especialmente em animais que são comestíveis, né, que vão parar dentro da unidade de alimentação como matéria-prima, ou qualquer outro fato que possa afetar a saúde humana. Então, um exemplo que ocorreu quando eu era adolescente, a gente teve aqui no Brasil um surto de tifo, né? Eu devia ter uns 14 anos, portanto faz muito tempo. Mas a gente teve um surto de tifo
Então, quer dizer, toda unidade de alimentação naquele momento tinha que dar uma atenção muito maior para a higienização de frutas e hortaliças do que dava normalmente, devido ao risco que estava tendo na cidade naquele momento com relação a essa doença.